a aliança e o chamado de Abraão. Gênesis 12, do 1 ao 9. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Que Deus abençoe e aplique em nosso coração a santa palavra dele. A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência, por ser ele o Criador, elas jamais poderiam alcançar o dom da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus. E isto ele se agradou em expressar por meio de um pacto com o homem. A Confissão de Fé Batista de 1689, uma confissão de fé reformada, nos ensina isso. Deus fez um pacto com o homem. Deus fez uma aliança. Deus se dignou dirigir-se ao ser humano, a coroa da sua criação, e estabelecer com esse ser humano caído, pecador, uma aliança, um pacto. Foi isso que ele fez com Abraão. E é na aliança que Deus fez com Abraão que nós somos atingidos. O livro do Gênesis, mais uma vez, como sendo o livro das origens, ensina, depois de nos ensinar como surgiu o universo, como a humanidade foi criada, como o pecado entrou no mundo, ensina-nos que a salvação vem dos judeus. Em Gênesis também aprendemos a lição de que Deus estabeleceu um patriarca da fé, um homem comum como eu e você, a quem Deus soberana e graciosamente chamou e estabeleceu com ele uma aliança perpétua. Abraão é uma das figuras mais importantes da Bíblia. Ele é chamado de o amigo de Deus. E embora não tivesse filhos, Deus lhe prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir dele. Essa aparente contradição, promessa de uma grande família sem ter filhos, possibilitou grandes testes
de fé na vida desse homem de Deus e da sua esposa, então chamada Sarai e depois Sara. Através da vida de Abraão, Deus revelou seu plano de escolher e fazer uma aliança com o seu povo. Abraão confiou em Deus e agora é conhecido como o pai do povo escolhido de Deus. Seu nome, originalmente Abrão, significando o pai exaltado, foi modificado por Deus para Abraão. Esse novo nome significava pai de uma multidão, ou pai de muitas nações. E era uma afirmação divina, uma prova da promessa de Deus, de que Deus lhe daria descendência, como a areia do mar e como as estrelas dos céus. Aquela época, a época próxima da promessa, ou do cumprimento dela, Abraão estava com aproximadamente 90 anos. E sua esposa Sara, muito próximo disso. Esse homem sai de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, rumo a Harã. E quando ele estava em Harã, Deus falou com ele a seguinte mensagem, que lemos do texto: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu ainda vou mostrar para você qual é. Deus promete abençoar aqueles que abençoassem Abraão e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. Abraão, obediente à voz divina, sai com todos os seus bens e parte rumo a Canaã, atual Palestina, onde chega com Sarai, sua mulher, com Ló, seu sobrinho, e com outras pessoas da sua casa. Ali o Senhor lhe falou de novo: à sua descendência eu darei essa terra. Então Abraão ali edificou um altar ao Senhor e seguiu viagem. Quem é esse homem que Deus estabeleceu uma aliança, ou com quem Deus estabeleceu uma aliança? Quem é esse homem que é considerado pai da fé para judeus, cristãos, muçulmanos? Quem é esse homem representante de uma fé e de uma aliança com o Deus eterno, o Deus que chama a humanidade a um encontro, a uma transformação, a uma salvação gloriosa, e que promete a um simples mortal fazer dele uma descendência numerosa? Por que Deus chama Abraão? Por que Deus estabelece com esse homem um laço, uma aliança e um pacto eterno? E por que esse laço e esse pacto nos atinge? O chamado e a aliança de Abraão são para nós decisivos na história da salvação. É a partir do chamado desse homem que Deus forja uma nação, estabelece um povo escolhido, e começa a ministrar a esse povo leis, morais e cerimoniais, um estatuto perpétuo, um símbolo externo dessa aliança interna que ele estabeleceu com o homem, a circuncisão. E nós, como cristãos protestantes, somos herdeiros de uma herança religiosa que nos foi legada pela nação judaica, pela fé judaica. Lembremos-nos que no Novo Testamento, em várias oportunidades, o próprio Senhor Jesus fala a respeito de Abraão como um símbolo de fé, e até mesmo acusa escribas e fariseus de se acharem confortáveis na fé por serem filhos de Abraão segundo a carne, segundo a descendência humana. O Novo Testamento aponta um povo judeu orgulhoso dessa condição e questionando a palavra muitas vezes exortativa
e até mesmo dura do Senhor Jesus, como que dizendo: quem é esse homem que nos exorta dessa maneira? Será que ele não sabe quem nós somos? Nós somos da descendência de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Desde o chamado de Deus para Abraão até o final da Bíblia, nós vemos o nome desse homem sendo citado como um exemplo de fé e como um exemplo de uma aliança que jamais terá fim. Abraão é um dos nomes mais importantes da Bíblia. Mas o que a história de Abraão nos ensina? Quais são algumas das muitas lições que nós podemos extrair dessa relação de Deus com esse homem? Que verdade nós podemos aplicar na nossa vida, a partir do chamado e da aliança que Deus faz com esse homem? Em primeiro lugar, nós precisamos pensar em Abraão a partir do seu chamado. E por isso nós aprendemos com Abraão que no relacionamento entre Deus e o homem, é sempre Deus quem toma a iniciativa. No relacionamento entre Deus e o homem, é sempre Deus quem toma iniciativa. No livro de Josué, nós aprendemos que Abraão pertencia a uma família pagã, que adorava falsos deuses. Josué 24:2 diz: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. A família de Abraão era uma família idólatra. Era uma família que se dobrava diante de outros deuses. Era uma família que não pertencia e não conhecia o Deus Criador dos céus e da terra. Há um livro apócrifo, não é um livro que está no cânon das Escrituras, um livro histórico, que fala um pouco da vida de Abraão, como sendo membro dessa família e como alguém que, inconformado com essa relação idólatra dos seus pais, da sua parentela, ele resolve se afastar e conhecer o Deus verdadeiro. Se é ou não verdade essa história de um livro que corre às mãos tanto de judeus como de cristãos, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que Abraão foi criado num contexto onde o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, não era adorado. Num contexto onde as pessoas se prostravam diante de vários outros deuses. Uma sociedade politeísta. Uma sociedade que tinha deuses para cada ocasião ou para cada momento importante da vida. Abraão é chamado por Deus deste lugar. A iniciativa da relação, a iniciativa do contato, a iniciativa da aliança não é de Abraão, é de Deus. É Deus quem vai buscar esse homem no meio de uma família idólatra e traz esse homem para estabelecer com ele um pacto eterno, uma aliança, e fazer deste homem o pai de muitas nações. O Novo Testamento também nos mostra que é Deus quem dá o primeiro passo na busca do homem perdido. Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 11, diz: não há quem busque a Deus. Jesus mesmo, nosso Senhor, afirma categoricamente em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair.
É essa atração divina que chama homens e mulheres a um relacionamento que nós vemos no episódio de Abraão. Abraão era um homem morto em seus delitos e pecados. Abraão era um homem estranho às alianças da promessa. E Deus soberanamente decide chamá-lo, escolhê-lo, buscá-lo no meio da sua parentela e dizer: você vai ser diferente. A relação que eu vou estabelecer com você vai ser uma relação toda especial. Você não vai mais caminhar como os seus parentes, o seu povo caminha. Você vai sair desse meio e você vai ser um homem segundo aquilo que eu desejo, segundo o meu padrão de justiça, de retidão e de fé. A história de Abraão fala para mim e para você que a nossa relação com Deus começa por iniciativa de Deus. Eu não sei onde você estava quando Deus te chamou. Eu não sei se você teve o privilégio de nascer numa família cristã, numa família que desde a mais tenra idade te ensinou as sagradas letras da salvação. Eu não sei se você vivia numa família que de alguma forma estava distante de Deus. Uma família que não servia ao Deus triuno. Uma família que prestava culto a outros deuses. Eu não sei se você nasceu numa família que era pouco afeta à religião, que não tinha relacionamento algum com a igreja, com um templo, com um Deus. Mas o que eu sei é que esse Deus soberano, Pai de Abraão, assim como alcançou Abraão onde ele estava, ele se dirigiu a mim e a você e nos chamou para estabelecer conosco também uma aliança. Não é por acaso que no nosso boletim, na pastoral, temos escrito: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Deus foi buscar você e eu onde nós estávamos. Quem sabe Deus buscou você lá no lamaçal do pecado, como fez comigo. Quem sabe Deus mudou o seu coração, regenerando e fazendo com que você tivesse ódio do pecado que anteriormente era tão prazeroso para você. Mas o fato é que Deus tomou a iniciativa de buscar você. Talvez Ele tenha feito isso através de alguém. Talvez Ele tenha feito isso através do ouvir a sua palavra, pregação do Evangelho, numa igreja, numa praça, na rádio, na TV, em qualquer outro lugar. Mas o fato é que tem muita gente pensando que tem a liberdade de relacionar-se com Deus quando bem entender. Tem muita gente achando que pode postergar essa relação de aliança com Deus para talvez quando for mais velho. Agora não é a hora de pensar nisso. Sou muito jovem, preciso curtir a vida, preciso aproveitar a minha mocidade, não quero me relacionar com Deus agora. Haverá um tempo oportuno para isso. Deus chamou Abraão no tempo que ele quis. Foi Deus que estabeleceu o calendário. Deus escolheu Abraão desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo, na linguagem de Paulo aos Efésios. Mas Deus fez valer a sua eleição divina no tempo determinado na história, como fez com a minha vida e com a sua vida também. Ele nos chamou num dia certo, no dia estabelecido por Ele próprio. É por isso que a Escritura diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Deus que fez aliança com Abraão, continua fazendo aliança com homens e mulheres.
continua chamando pessoas à salvação, continua transformando pecadores, continua transformando a história de famílias, de nações, através do seu poder. Na relação que nós temos com Deus, sempre é Deus quem dá o primeiro passo. Sempre é Ele quem toma a iniciativa. A segunda lição que nós vemos nesse texto, de maneira clara, é traduzida pela palavra renúncia. No nosso relacionamento com Deus, devemos estar dispostos a abrir mão daquilo que o Senhor nos requer. Renúncia. Deixar os costumes, deixar a terra, deixar a família, não é uma tarefa fácil para ninguém. Significa renunciar à nossa identidade, renunciar à nossa história e partir para um recomeço, muitas vezes cego, inesperado e desafiador. Em nenhum momento no texto sagrado nós vemos Abraão vacilar em obedecer à ordem divina. Pelo contrário, em várias passagens bíblicas nós vemos a disposição firme do patriarca da fé em direção à obediência. Notemos que o que Deus pede a Abraão não é pouca coisa. Abraão, eu estou requerendo de você que você mude completamente a sua vida. Que você rompa laços de afeição, de parentesco, de amor, laços estabelecidos desde o seu nascimento até hoje, quando chamo você com 75 anos de idade. Você vai deixar de lado os seus velhos amigos, as suas velhas práticas, você vai deixar de lado a sua terra, a sua cidade onde você nasceu e habitou, você vai deixar de lado os seus pais. Eu sempre vou relacionar a palavra renúncia, e já disse isso aqui, tanto ao chamado de Abraão, como ao chamado de Jesus, caminhando à beira do mar, aos pescadores, a Pedro e aos demais discípulos. Quando Jesus os convida, e eles lavando as redes, Jesus os convida: sigam-me. E a palavra diz que eles, abandonando tudo, o seguiram. Abandonar, apotassomai, renúncia. Renúncia. É mais do que deixar coisas, é mais do que deixar pessoas, é mais do que deixar a terra, é deixar o próprio eu, é abandonar o próprio querer, é abandonar as próprias convicções, é abandonar a própria vontade, é dizer para a vontade: eu não sou mais senhor de você, vontade. Você tem agora um outro Senhor. O seu Senhor é o Deus eterno. Diante dele se dobre, diante dele se humilhe. Renúncia. E amados, me corrijam se eu estiver equivocado, mas parece que o evangelho que nós temos enxergado, ouvido, que tem sido pregado, não em todos os lugares, graças a Deus, mas em muitos lugares, no Brasil e no mundo, não é um evangelho de renúncia. Não é o evangelho do apotassomai. Não é o evangelho do preço a pagar para seguir Jesus. Não é o mesmo evangelho dos mártires da fé, que diante da ameaça de morte
não negaram a confiança em Jesus e muitos morreram na fogueira. Não é o evangelho dos mortos pela Inquisição, inclusive aqui no Brasil. Não é o evangelho daqueles que deixam tudo para seguir o Mestre. Um outro evangelho tem sido pregado, não é o evangelho de Abraão, não é o evangelho da renúncia. E ao olhar para Abraão e para a sua disposição de renunciar, a sua disposição de abandonar tudo aquilo que lhe era mais caro, mais importante, de não questionar ou titubear diante da ordem de Deus, eu fico a me perguntar, e também pergunto para você, qual é a nossa disposição de coração para abandonarmos aquilo que precisa ser abandonado, e nós não fazemos muitas vezes? Qual é a minha e a sua disposição para a renúncia? Qual é a minha e a sua disposição de pagar o preço de servir a Jesus? Será que se o Senhor nos pedisse a mesma coisa que pediu a Abraão, estaríamos dispostos a cumprir? Será que se Deus dissesse hoje para mim, Fábio, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu vou te mostrar ainda qual é. Deus não deu nenhum endereço para Abraão. Abraão, vá caminhando, vá andando. O endereço eu vou te dar no meio do caminho. Será que eu estaria disposto a arcar com essa aliança, com essa promessa, com esse acordo com Deus? Será que você está disposto? Será que há alguma coisa na minha vida e na sua vida que nós precisamos abrir mão? Será que há algo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, mas que nós conservamos e não jogamos fora? Parentela, terra, costumes. Abraão vivia em circunstâncias que não eram apropriadas para o serviço a Deus, para a fé em Deus, para o relacionamento com Deus. O que Deus está exigindo de Abraão é: Abraão, eu preciso de separação. Na relação com Deus, nós precisamos nos colocar na posição de homens e mulheres separados. É isso que quer dizer a palavra santo, separado, separação. Abraão, não dá para servir a mim, não dá para se relacionar comigo, não dá para você encarnar esse personagem importante na história da salvação, na história da humanidade, sem que você se separe de um ambiente que não é propício para mim, para a nossa relação. Você precisa se separar dos falsos deuses. Você precisa se separar da influência daqueles que cultuam falsos deuses. Você precisa se separar da influência daqueles que não adoram o Deus verdadeiro. Eu preciso me separar das pessoas? Não, eu preciso me separar da influência delas. Separação, santidade, renúncia. São palavras caras no texto de Gênesis, no chamado de Abraão. Qual a minha e a sua disposição para renunciar? Há alguma coisa que atrapalha a sua vida? Que você talvez agora esteja sondando a mente, pensando: puxa, tem isso aqui. Renuncie. Joga fora. Mas talvez a maior característica
presente em Abraão e nessa aliança. Talvez a face mais visível e celebrada no texto bíblico em relação a Abraão não é a renúncia, ainda que a renúncia seja fundamental, mas é a fé. A história do chamado de Abraão nos ensina alguma coisa a respeito da fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, de 1 a 3. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Romanos 4, 18 e 22. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Hebreus 6, 13 a 15. Abraão, você vai ter um filho. Você e Sara, sua mulher, que já deixou o costume natural das mulheres, você, Abraão, um homem já idoso, vocês vão ter um filho. Esse filho vai gerar descendência. A sua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Não bastasse o fato de ambos serem idosos, Sara, sua mulher, era estéril, não podia ter filhos. Como acreditar numa promessa como essa? E a gente vê o tamanho da importância que Deus dá para essa aliança. E a gente vê Deus se dignando a jurar por si. Abraão, os homens têm o costume de jurar por alguma coisa que lhe seja superior. Abraão, como não há ninguém superior a mim mesmo, para que eu possa jurar, eu juro por mim mesmo, certamente eu te abençoarei, certamente eu te multiplicarei. Você consegue imaginar a seriedade dessa aliança? Deus, o Deus eterno, o Deus que não tem nenhuma obrigação diante do homem, o Deus que não precisa do ser humano, que é autossuficiente, ele se inclina em direção a Abraão e diz: Abraão, eu quero que você tenha por certa essa promessa, eu não quero que você se equivoque, eu não quero que você duvide, eu coloco o meu anel aqui, Abraão, a minha marca, eu juro por mim mesmo, eu juro por mim, que aquilo que eu estou dizendo para você é verdade, eu juro por mim, que você vai ter um filho da sua mulher, Sara, eu juro. E Abraão esperou a promessa de Deus, a promessa de Deus se concretizou, o filho da promessa nasceu, não sem antes uma intercorrência no meio do caminho. Por sugestão de Sara, sua mulher, Abraão se deita com Agar, a sua escrava,
E dessa relação nasce Ismael, que não era o filho da promessa. Mesmo após ter um filho, Deus deixa claro que não era essa a promessa que ele havia feito. E Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Tem muita gente que acredita que a graça, esse tempo que nós vivemos hoje, foi inaugurado tão somente no Novo Testamento. Que a graça não existia no Velho Testamento. Não, é um ledo engano. A relação de Deus com a humanidade sempre foi uma relação pautada na graça. Ainda que nós tivéssemos a lei, ainda que a lei deveria ser obedecida, ainda que alguém se tropeçasse num ponto da lei, era culpado de todos, a graça estava presente. Abraão não foi salvo pela obediência e pelas obras, a obediência às obras, melhor dizendo. Abraão foi salvo pela fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E talvez para mim um dos termos mais bonitos do Novo Testamento é o que Paulo descreve em Romanos 4,18. Abraão creu contra a esperança. Não havia racionalmente possibilidade de esperança. Em circunstâncias normais ninguém creria. Abraão creu contra a esperança. Ele sobrepujou a esperança. Eu fico imaginando uma corrida de obstáculos. E os obstáculos todos ali com o nomezinho, esperança, esperança, esperança. E Abraão correndo, correndo, e ó, ultrapassa um, ultrapassa dois, e vai pulando. E vai passando por cima. Porque lá no final, na linha de chegada, tem uma outra inscrição, fé. Ao olhar a fé, Abraão crê contra a esperança. Como é que anda a sua fé? Como é que anda a minha fé? Como é que anda a sua relação com as promessas de Deus para a sua vida? Como é que anda a sua relação com a Escritura? Como é que anda a sua relação com Deus que continua fazendo milagres até o dia de hoje? O Deus que ainda abre a madre, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Como é que está a sua relação de fé com esse Deus que jura por si mesmo para deixar claro que o cumprimento da promessa é verdadeiro, é fiel? Será que uma oração necessária hoje é: Senhor, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé? Será que diante dos desafios que a vida nos apresenta, a gente tem enfraquecido na fé? Tem duvidado? Tem questionado? Tem colocado em xeque as promessas de um Deus que Tito diz que não pode mentir? Como é que anda a nossa relação de fé com o Senhor? Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E a sua fé fez com que ele fosse citado mais de uma vez na famosa galeria da fé, a galeria de Hebreus 11. E lá o texto diz que Deus diz para Abraão, diz a respeito de Abraão, que Abraão cria que até mesmo das cinzas Deus poderia fazer surgir novamente Isaque, o filho da promessa. Quando Deus exige que ele sacrifique o seu próprio filho, ele não titubeia. Ele começa a ir em direção
ao local do sacrifício, ele deixa os empregados no pé do monte, ele sobe ao monte e ele ouve o filho falar: pai, mas cadê? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Cadê o animalzinho a ser sacrificado? Deus proverá para si o cordeiro. Abraão cria que mesmo morto, Deus poderia trazer de volta à vida o seu filho Isaque. Que fé é essa? É uma fé que nos desafia, irmãos. A atitude de renúncia e a atitude de fé de Abraão são um desafio para mim. Até onde, até quanto, o que eu estou disposto a renunciar em favor do Senhor, para servi-lo melhor, para agradá-lo. Até onde vai a medida da minha fé? O quanto eu creio? São desafios que o chamado de Abraão trazem para mim e para você. Esse homem fascinante, esse homem que com a sua atitude de fidelidade a Deus nos desafia, nos chama para uma reflexão. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a relação com o Deus que me chamou, o Deus de aliança?